Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem, uma palavra que venha edificar a sua vida, que venha falar ao seu coração, sempre inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Estava esses dias meditando nessa palavra e eu tenho observado que o servo do Senhor sempre está em lutas espirituais, porque servimos a Deus e, claro, Satanás, o nosso inimigo, sempre se levanta contra nós, usando situações, usando pessoas, mas nós precisamos estar firmes e fortes no Senhor, confiando nele, porque ele está conosco. E eu estava meditando na palavra e eu tenho observado que o servo do Senhor, pessoas que recebem a bênção, a vitória do Senhor, são pessoas que não olham para trás, que segue adiante, que usa a autoridade que Deus tem dado e ela se posiciona. Então, muitas vezes nós estamos orando, pedindo ao Senhor e Ele nos fez promessa. Ele diz que vai fazer algo em nossas vidas e nós ficamos de braço cruzado esperando, tá? E isso não é bom. E nós precisamos tomar atitude, porque às vezes ficamos de braço cruzado esperando que a bênção caia do céu. E não é dessa forma. Todas as vezes que nós vemos Deus fazendo um milagre, Ele sempre conta conosco. Nós observamos aí várias situações que está registrado aqui na Bíblia. O próprio Jesus, quando fez o milagre de transformar água em vinho, Ele disse: traga vasilhas, enchei-as de água, e assim Ele fez o milagre. Quando Ele vai ali ao encontro de Lázaro, que já havia morrido, já fazia 4 dias. Então Ele chegou naquele lugar onde Lázaro já estava sepultado, e Ele disse: tirai a pedra. Quando Pedro vai até Jesus com um problema financeiro, olha só, ele chega até Jesus e diz: precisamos pagar imposto, nós estamos sendo cobrados acerca disso. Então Jesus lhe disse: vá até o mar e pesca um peixe. Dentro da boca do peixe haverá uma moeda. Jesus poderia muito bem estender as suas mãos e entregar aquela moeda nas mãos de Pedro, porque para o nosso Deus não existe o impossível, tudo Ele faz. Mas foi dessa forma, Ele falou: vai até o mar, pesca o peixe, e dentro da boca do peixe haverá uma moeda. Paga o seu imposto e o meu também. Então nós observamos que sempre foi dessa forma. Nós temos mania, eu lembro que as pessoas falam: olha, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, conte 15 dias que vai acontecer. E eu ficava esperando as bênçãos do céu caírem nas minhas mãos. E eu ficava esperando que aquilo acontecesse. E eu tive muitas bênçãos que eu recebi que eu tive que tomar uma atitude. E é dessa forma também. E eu estava meditando nessa palavra que eu vou deixar para vocês hoje, olha só. 4 leprosos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, eu vou falar um pouquinho sobre eles. 4 leprosos estavam ali no leprosário. Naquela época, quando uma pessoa ficava com lepra, ela era afastada das outras pessoas para que essa pessoa não as contaminasse. Então ela ficava no lugar ali sozinho. E eles estavam passando por uma crise terrível naquela época, passando por fome, sabe? Então eles estavam lá no leprosário com um diagnóstico de morte, né? Estava ali esperando a morte, porque o que poderia ser feito naquela situação se não houvesse ali um milagre? Então um deles teve uma atitude. Por isso que eu falo, nós temos que ter atitude. Eu vou ler para vocês entenderem melhor essa palavra. Está em 2 Reis, versículo 7, versículo 3 até o 8. Olha só. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então eles estão diante dessa situação. Se ficarmos aqui, morreremos. Se irmos até o arraial, morreremos. Mas há uma esperança. Quem sabe eles não venham deixar nós vivermos? Então, diante dessa esperança, eles agiram. E essa é a mensagem para nós hoje. Muitas vezes estamos diante de uma situação difícil que estamos enfrentando e estamos esperando o milagre do Senhor, mas o Senhor quer que nós tenhamos atitude, que nós façamos a nossa parte. Então nós não temos que olhar só a situação e ficar prostrado. Esses quatro leprosos poderiam olhar aquela situação e começar a se lamentar, começar a chorar, começar a dizer para nós: não tem mais saída, nós vamos morrer. Mas um ali olhou aquela situação, analisou, usou a mente, pensou e disse para os outros: pessoal, olha para mim.
Se nós ficarmos aqui nessa situação, nós vamos morrer. Se nós irmos até o arraial, talvez venhamos a morrer. Ou seja, ou aqui ou lá, morreremos. Mas há uma esperança. Quem sabe nós chegaremos lá e alguém nos deixa viver. E foi isso que eles fizeram. Olha só o que diz a seguir. Levantaram-se ao anoitecer para dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha o que aconteceu. Houve um milagre. Observa só que eles têm uma atitude de ir até o arraial. E o nosso Deus tem a atitude de fazer um milagre que era o impossível. Somente 4 leprosos estão caminhando em direção àquele arraial. Aquele povo que estava ali, os sírios, escutaram como um grande exército. E eles temeram. Eles acharam que os outros povos haviam se unido contra eles para haver uma guerra. Apenas eram 4 leprosos, mas tinha o Deus dos exércitos com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que acontece conosco. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação que não há saída. Nós esquecemos que temos o Deus dos exércitos conosco. E o nosso Deus vai abrir um caminho no meio desse mar. O nosso Deus vai fazer com que um milagre aconteça nas nossas vidas. Mas Ele conta com a nossa parte. Nós precisamos mostrar para Ele essa fé. Nós precisamos ter atitude de fé diante do nosso Deus. A fé é que move a montanha. A fé é que move o coração de Deus. Então, muitas vezes, diante da dificuldade, diante da barreira, o que nós fazemos? Nós começamos a murmurar, nós começamos a chorar, nós começamos a nos lamentar e nada acontece. E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e nada acontece. E muitas vezes começamos a questionar a Deus. O Senhor me fez uma promessa, o Senhor falou que ia mudar minha história, mas as coisas não acontecem. E Deus olha para nós e diz o quê? Eu vou fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Eu tenho outras palavras que Deus tem falado comigo assim, e eu tenho trago isso para você. Isso tem acontecido comigo também. Diante das promessas que eu tenho, diante daquilo que Deus falou que vai fazer, quando eu olho a situação, quando eu olho o meu cenário, eu vejo que não tem saída. E eu esqueço que tem o Deus grande conosco, o Deus dos exércitos conosco. Esse Deus não mudou. E Ele quer uma atitude de fé. Ele quer que eu mostre para Ele que eu confio nele, mesmo mediante essa situação. E muitas vezes nós temos que tomar alguma atitude com ações. Oração, jejum, e se posicionar naquilo que você precisa, naquilo que você deseja. Faça a sua parte. O possível é nós que fazemos, o impossível é com Deus. Então esses leprosos fizeram a parte dele. Vamos até o arraial, eles não sabiam que isso ia acontecer. Que Deus ia olhar para eles e fazer um milagre. Olha o que Deus fez. 4 leprosos estão caminhando para ir para aquele arraial. Eles escutaram como o som de um grande exército. Vamos ler aqui novamente. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Eles escutaram cavalo, cavaleiros, um grande exército, e eram apenas 4 leprosos. Mas com esses leprosos estava o Deus do grande exército. E não é diferente conosco. No desespero, eles fugiram. Vamos fugir, porque está vindo um grande exército contra nós. E nós vamos morrer, vamos fugir. Largaram tudo. E olha só no versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Observa só que quando eles chegam ali, está tudo vazio, não tem ninguém. E eles pegaram o despojo daquele lugar. Eles venceram uma guerra sem guerrear. Olha só o que aconteceu na vida desses leprosos. Eles chegaram ali, eles estavam lá no leprosário com fome.
eles iriam morrer. Além de leproso, não tinha nada para eles se alimentar, estavam passando uma situação difícil. O que ele via diante deles era simplesmente a morte. Não tinha outra opção, não tinha outra saída. Mas um deles resolveram se posicionar. Um deles resolveram tomar uma atitude diante daquela situação. E quando eles falam, olha, vamos sair daqui. Se nós ficarmos aqui, morreremos. Se nós irmos para lá, podemos morrer. Mas quem sabe, alguém nos deixe viver. E foi maior ainda a bênção do que aquilo que ele imaginava. Mal sabia ele que Deus estava já providenciando um escape, trazendo para eles o acalento para suas vidas. Além de se alimentar, ainda teve o despojo. E é isso que Deus faz. Então nós estamos orando, estamos pedindo algo ao Senhor, desejando algo que para nós é tão impossível, mas sabemos nós que Deus tem para nós é algo maior, muito maior do que aquilo que entrou no nosso coração, do que aquilo que nós sonhamos e desejamos. Nosso Deus não mudou. Eu sei o que eu estou falando. Eu também estou esperando algo de Deus. Tenho falado com o Senhor e muitas vezes nós questionamos, Senhor, essa promessa não chega. Senhor, olha essa situação. Eu não vejo saída diante disso. E essa palavra veio para o meu coração. Se posicione, se coloque em pé e siga adiante. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Simplesmente olhe para Jesus e siga, confiando nele. Mostra para ele que você confia, que você tem fé. Que mesmo diante dessa situação que você olha e não vê saída, você sabe que tem o Deus dos exércitos conosco. E esse Deus ainda faz milagre. Esse Deus ainda abre porta onde não tem porta. Esse Deus ainda cura aquele que é leproso, aquele que tem câncer, aquele que tem a doença pior que possa existir nessa terra. O nosso Deus é Deus que muda a história. O nosso Deus é Deus que transforma as vidas. Então vamos apenas confiar. Eu também estou esperando meu milagre. Eu vou me posicionar como fizeram esses leprosos e nós vamos ver o nosso Deus agir a nosso favor. Apenas creia, Deus é conosco. Amém? Eu vou deixar aqui uma oração para nós. Senhor meu Deus, nesse momento eu apresento nas tuas mãos esse homem, essa mulher que saiu do outro lado, Pai. Eu não conheço a vida deles, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, atenta para o nosso coração. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor conhece a dor que está dentro do nosso coração. Pai, muitas vezes nós olhamos a situação e não vemos saída. Muitas vezes, Pai, nós ficamos com medo. Muitas vezes nós esquecemos que nós servimos o Deus do exército, o Deus que não mudou, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que tira a água da rocha, o Deus que dá limite no mar. O Senhor é conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um tempo de vitória, um tempo de paz. Em nome de Jesus, eu declaro que vamos nos levantar na Tua presença, Pai. Vamos confiar em Ti mediante essa situação. Vamos seguir adiante, porque nós sabemos que o Senhor não mudou, que o Senhor é Deus que transforma, Deus que prospera. Nós cremos no Teu milagre, Pai. E eu digo a Ti, Senhor, eu confio em Ti. Pai, toma nas Tuas mãos cada vida, Senhor, que sai do outro lado. Que elas possam alcançar a graça do Senhor. Que elas possam conhecer esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que não mudou, o Deus que opera milagres, o Deus que opera no impossível, Pai. Nós cremos em Ti. E logo mais estaremos contando o nosso milagre. Eu creio, Senhor, que eu venho contar o meu testemunho. Eu olho a situação e não vejo saída, Senhor. Muitas vezes me sinto sozinha. Muitas vezes, Pai, eu não consigo entender algumas coisas que acontecem. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio, Pai, no Teu poder. Eu quero Te dizer, Pai, que mediante qualquer situação que eu esteja passando, o Senhor é o meu Deus. Eu escolho servir a Ti. Eu escolho, Pai, confiar em Ti. E eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E nós iremos glorificar e exaltar o Teu nome santo. Para todos sempre, Pai. É o que eu Te peço, é o que eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe. Eu não sei o que você está passando. Só o nosso Deus sabe. Mas uma coisa eu sei. Esse Deus não mudou. Ele abre porta onde não tem porta. Confia. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a minha história. E nós vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus para todo sempre. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.